todos vocês que estão aqui e vamos começar. Fiquem à vontade, eu vou fechar aqui a minha câmera, meu microfone, eu estou na escuta. Agora são 3 horas e 11 minutos, nós temos de 15 a 20 minutos para a primeira fala. Fiquem à vontade. Muito obrigado, boa reunião para todos nós. Bom, pessoal, boa tarde. Gostaria de cumprimentar cada um que se dispôs a estar aqui nessa tarde de sábado, contribuindo com o nosso projeto e acrescentando na nossa plenária, para que a gente possa escrever um projeto de legislatura que realmente atenda às necessidades e os anseios das pessoas que aqui contribuem da população francana. Bom, primeira coisa ao tratar de saúde, a gente tem que ter uma ideia do que é saúde. Qual a definição de saúde que o coletivo vai se pautar para fazer essas discussões e encabeçar as propostas. Então, a gente se baseia no conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, que entende a saúde não somente como ausência de doença, mas como um total estado de bem-estar físico, mental, de alimentação, de lazer, de acesso ao esporte, de condições sanitárias. Então, todas essas questões vão estar envolvidas dentro do que a gente compreende como saúde. Bom, partindo desse pressuposto, é necessário que a gente conheça e avalie, porque vai haver a construção do chamado Plano Municipal de Saúde, o PMS. O que é esse Plano Municipal de Saúde? Vamos entender da seguinte maneira. O SUS, ele é o Sistema Único de Saúde Nacional, ele determina algumas responsabilidades de cada esfera. Então, a esfera federal tem uma responsabilidade, a estadual outra e a municipal outra. A esfera municipal, ela é uma que vai compreender mais responsabilidades, porque ela vai organizar toda a saúde do município. E essa organização é feita através do PMS. Cada governo que entra, cada mandato, ele vai redigir um novo plano municipal de saúde. Então, hoje em Franca, a gente está no plano municipal de saúde, que vai de 2017 a 2020. E o que esse plano de saúde de Franca ele deve dialogar? A gente entende que ele tem que compreender como aspectos principais a atenção básica em saúde e a saúde em família, a saúde da família, perdão. E o que seria isso? A atenção básica de saúde é o município criar ações que visam promover, que visam promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento das questões referidas à saúde. Ou seja, a gente entende que essa atenção básica, ela irá... que essa atenção básica na saúde, que a prevenção é o principal caminho, porque você prevenindo que uma doença venha a surgir, você automaticamente está evitando gasto do sistema de saúde no futuro. E aí aqui eu trago até uma definição que a cada R$1 investido em prevenção, se economiza até R$10 na questão do tratamento. Certo? Sobre a saúde em família, que é um outro aspecto que guia o nosso texto, a saúde da família, ela compreende equipes multidisciplinares. Então, são equipes formadas por médicos, nutricionistas, enfermeiro, técnico de enfermagem, educador físico. E essas equipes multidisciplinares, elas podem ter outros profissionais agregados a depender do gestor de saúde. Então, por exemplo, se o Gilson de Souza e o seu secretário optar por colocar um fisioterapeuta na saúde da família, ele vai ocorrer, senão ele não vai ocorrer. Então, é importante que durante o mandato legislativo, durante essa fiscalização da atuação do Poder Executivo, haja cobrança para que essas equipes multidisciplinares sejam o mais completo possível, certo?
Nos documentos do SUS, especifica que a saúde da família, cada equipe multidisciplinar dessa, ela deve atender até 4.000 pessoas. Então, cada equipe de saúde atender 4.000 pessoas. Então, uma conta simples e rápida, a gente precisaria de centenas de equipes para estar atendendo toda a população de Franca, que é uma coisa que não ocorre. Mas a gente já vai chegar lá. Hoje, em Franca, já entrando na estrutura de saúde que a nossa cidade possui, em especial por conta da saúde da família, nossa cidade possui 14 UBSs, que estão divididas praticamente em todos os bairros, em todas as zonas da cidade, 12 equipes de saúde da família, um odontomóvel, 2 UPAs e os 2 pronto-socorros, o Janjão Adulto e o Infantil. Esses são os dados que a prefeitura fornece no Plano Municipal de Saúde. Partindo desse pressuposto, desse exposto do que a gente tem hoje na saúde de Franca, nós do eixo da saúde, do coletivo da cultura, nós elaboramos alguns projetos de lei que seriam propostos por nós. Vou citar alguns deles aqui. Academias ao ar livre. Então, nesse ponto, a gente já vai entrar na questão da prevenção de saúde através do exercício físico. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que a saúde ela não compreende apenas a ausência de doenças. Então, a gente entende que a prevenção através do exercício físico ela é fundamental para a população da saúde. Hoje, na nossa cidade, praticamente todos os bairros possuem algumas academias ao ar livre. Só que qual que é o problema dessas academias ao ar livre? Elas não contam com profissionais qualificados para estar assistindo a população durante aquela prática. Então, isso vai gerar o quê? Muitas pessoas acabam não frequentando esse espaço e aí eles vão gerar outros problemas, como vandalismo e a depredação. Então, nós entendemos que deva existir uma proposta, que isso tem que ser debatido com a comunidade, mas que é necessário a presença de um profissional de educação física nessas academias ao ar livre. Outra questão que a gente coloca, e aí já dialogando com a questão de direito à cidade e mobilidade urbana, é a ampliação e a manutenção das ciclovias já existentes e de ciclofaixas. E a gente compreende que isso poderia desafogar um pouco o trânsito, então relacionando lá com a mobilidade urbana, além de ser um aspecto de promoção de saúde, que você está fazendo um incentivo ao uso de um veículo que ele traz benefícios físicos e, além das questões ambientais e de logística de transporte dentro da cidade. Outra questão que a gente trata no nosso texto é sobre as questões esportivas. Então, por a gente viver no país do futebol, e mais especificamente em Franca, ser a capital do basquete, há uma negligência em relação aos outros esportes. Então, lá no nosso texto, quando a gente vai desenvolver sobre a iniciação esportiva, há na cidade uma supervalorização do basquete, do futebol, em detrimento de outras práticas esportivas, que a cidade tem espaços e tem possibilidades de desenvolver essas práticas. Outra coisa que a gente cita também é a necessidade da descentralização da atividade física. Por quê? Hoje, a maior estrutura de atividade física que concentra tudo é o polo esportivo, situado lá na zona sul da cidade, numa área mais nobre da cidade, e porque lá compreende tanto o ginásio poliesportivo quanto diversas outras quadras e até um ginásio que foi utilizado pelas equipes de handebol, quanto a piscina, a pista de atletismo. Então, você tem, na cidade de Franca, a atividade física voltada muito em um espaço só. E essa descentralização é importante. Então, criar projetos voltados à iniciação esportiva em outros bairros. E aí, para isso, a gente traz aqui uma proposta de parceria, né, da FEAC com
com alguns clubes, por exemplo, com o Internacional, lá da estação, o Clube do Francaninha, até porque já existe uma relação próxima da prefeitura com esses clubes. Inclusive, a prefeitura paga aluguel lá no Clube do Internacional. Outra proposta que a gente traz também de incentivo à promoção do esporte, da atividade física, seria a utilização das quadras das escolas municipais aos finais de semana, como um modelo que já foi aplicado na Escola da Família, mas claro que voltado mais exclusivamente para a necessidade do nosso município, né? Uma situação mais restrita. Outros projetos que a gente também está discutindo no nosso texto são alguns projetos que já foram aplicados em outras prefeituras, que surgiram resultados, então são coisas que são visíveis e palpáveis para o nosso plano de legislatura. Um desses projetos foi um programa criado na cidade de Carazinho, que ele vai falar sobre a prevenção da diabetes em crianças e adolescentes. Então, falta só 5 minutos. Então, eles levaram médicos nas escolas para fazer avaliação diagnóstica, conversar com as crianças e colher dados para tratar aquelas crianças que já estão pré-diabéticas e evitar que outras venham a desenvolver essa doença. Um outro projeto muito interessante da cidade de São Paulo é o projeto Vai da Saúde, que ele foi criado pelo Dr. Milton Ferreira, que ele é um programa de conscientização sobre a importância da medicina preventiva e das práticas de prevenção relacionada à saúde. Então, ele vai investir em propaganda, em palestras, em conscientizar a população da necessidade de se ter hábitos mais saudáveis para evitar o surgimento de doenças. Então, a minha fala era mais restrita a esses aspectos. Equivocou aí, Amorim? Quanto tempo tem ainda? Rapaz, eu comi bola aqui. Você tem daqui 3 minutos. 10 minutos. Faria 15. Então você tem 8 no total. Tranquilo. Fica à vontade. Desculpa. Tranquilo. Outro projeto também que a gente está desenvolvendo em relação ao nosso eixo é um projeto que ele também foi aplicado na cidade de Carazinho, foi proposto pelo mesmo parlamentar que teve a ideia da prevenção à diabetes nas escolas, que é uma vacinação dos idosos em casa. Então, a gente tem problema com os idosos, que muitas vezes eles não têm como se deslocar ao posto de saúde para realizar a vacinação, ou muitos não têm carro, a família não tem condição de estar levando. Então, a prefeitura fazer um mapeamento desses idosos que necessitam da vacinação em casa e dispor de equipes para levá-los lá. Então, na época de vacinação da gripe, entre outros. Bom, pessoal, outra questão que aparece nos documentos do SUS em relação aos municípios, existe também um programa nacional de plantas medicinais e fitoterápicas. O que seriam isso? Seriam o poder público dar condições para as pessoas que fazem uso dessas plantas e fitoterápicos realizar de forma segura. Então, isso é uma coisa que, pesquisando nos documentos oficiais do nosso município, eu não achei nada que contemple essa questão. Então, já entrando nessa questão das medicinas alternativas, eu vou passar a palavra agora para o Ismael, que ele vai estar fazendo uma exposição sobre os PICs. Vai lá, Ismael. É isso aí, galera. Em primeiro lugar, obrigado a todos também, boa tarde a todos que estão aí. E eu vou falar um pouco sobre essa proposta que a gente quer trazer para o coletivo, que são as PICs, né, que são práticas integrativas e complementares. Então, eu fiz um texto aqui, que é meio que uma coxa de retalhos do que eu pesquisei. Então, muito do que eu vou falar aqui é citado diretamente dos textos, dos artigos. E eu fiz mais ou menos um formato de pergunta e respostas, né, para a gente tentar ser mais objetivo e tal.
Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta, né, é o que são as práticas integrativas e complementares? Se ninguém nunca ouviu falar. Né? Também conhecidas como medicinas alternativas e complementares, né, MAC, as práticas integrativas e complementares, que são as PICs, são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para prevenir doenças como depressão e hipertensão. Em alguns casos, também podem ser usadas como tratamentos paliativos em outras doenças crônicas. Tais práticas se englobam dentro das não tradicionais para nós aqui, né, mas elas são tradicionais para outros povos, pois rompem com a ideologia cartesiana biomédica que tem prevalecido na medicina moderna, a qual aparece em menor escala em outros sistemas médicos, como o da medicina tradicional e complementar. Aos poucos, tenta-se resgatar e fortalecer a ideia de que o ser humano é a união de corpo, mente e ambiente em equilíbrio, fazendo jus ao princípio da integralidade promulgado pelo Sistema Único de Saúde. Né? Atualmente, o SUS oferece de forma integral e gratuita 29 procedimentos de práticas integrativas e complementares à população. Os atendimentos começam na atenção básica, principal porta de entrada para o SUS, e na estratégia saúde da família, né? Como já falou o Renatão aí também. Bom, evidências científicas têm mostrado os benefícios do tratamento integrado entre medicina convencional e práticas integrativas complementares. Além disso, a crescente número de profissionais capacitados e habilitados e a maior valorização dos conhecimentos tradicionais, onde se originam grande parte dessas práticas. Bom, então as terapias estão presentes em 9.350 estabelecimentos, em 3.173 municípios, sendo que 88% são oferecidas na atenção básica. Em 2017, que já faz uns 3 anos, esse número deve estar maior, foram registrados 1,4 milhão de atendimentos individuais em práticas integrativas e complementares. Somando as atividades coletivas, a estimativa é que cerca de 5 milhões de pessoas por ano participem das práticas no SUS. Bom, e aqui é importante eu frisar, né, que as práticas integrativas e complementares não substituem o tratamento tradicional. Elas são apenas um adicional, um complemento no tratamento indicadas por profissionais específicos conforme as necessidades de cada caso. Em segundo lugar, aqui eu gostaria de frisar um pouco, né, um outro trecho do estudo, né, que fala sobre a legitimidade social, né, a institucionalização em política pública, né, como que isso se tornou institucionalizado. E muitas pessoas veem isso ainda como estando no campo do charlatanismo ou das panaceias, e não é nada disso, né? Então, vamos lá, abre aspas. Reconhecidas pela OMS, as chamadas medicinas tradicionais, MT, e medicinas complementares alternativas, MCA, possuem um enraizamento cultural de longa data, na maioria dos casos assentado em práticas indígenas e ou sistemas refinados como o Ayurveda indiano e a medicina clássica chinesa. Tal conhecimento, que ganha legitimidade oficial de um importante organismo como a OMS de diversos governos nacionais, incorpora o pluralismo médico, os saberes e crenças locais sobre vida e morte, os distintos modos de enfrentamento da doença. Tal conhecimento, em uma miríade de usos, cosmologias e resultados terapêuticos, constitui patrimônio dos povos tradicionais, em diversas regiões do planeta, o que por si já apresenta uma legitimidade social comprovada ao longo de décadas, em alguns casos de séculos. Em regiões como a África, Ásia e América Latina, grande parte da população atende suas necessidades sanitárias por meio de crenças e saberes antigos, tais como terapias espirituais, técnicas manuais, tratamentos à base de ervas e minerais, dentre outros. Aqui o fato contundente é que tais estratégias são apropriadas por milhões de pessoas nos chamados países em desenvolvimento, onde a oferta de serviços de saúde por parte dos governos é declaradamente incipiente em face às crescentes demandas. Na atenção primária, por exemplo, o uso da medicina tradicional atinge níveis percentuais significativos, como na Índia, 70%, Ruanda, 70%, e Etiópia, 90%, conforme a própria OMS. Mas isso vem ocorrendo igualmente em países como os Estados Unidos, Austrália, Canadá e Reino Unido, onde gastos com essas práticas terapêuticas têm sido expressos em milhões de dólares. Assim, por essas importantes razões, o assunto passou a ser relevante, uma relevante questão na saúde pública mundializada, com o reconhecimento de governos, agências internacionais e entidades sanitárias. Bom, a terceira pergunta, né, é como surgiram as práticas integrativas complementares. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que é a PNPIC, né, foi criada no Brasil em 2006, após uma aprovação unânime pelo Conselho Nacional de Saúde.
O seu objetivo é implementar tratamentos alternativos à medicina baseada em evidências na rede de saúde pública do Brasil, através do SUS. E aqui é importante também frisar, né, que a PNPIC, ela contribui para o fortalecimento dos princípios fundamentais do SUS, que é a universalização, a equidade, a integridade e a participação popular, né, que também são princípios do nosso coletivo. E quais são essas práticas, né, integrativas? São 29, como eu falei, então são várias, não vou falar todas aqui, mas as principais são a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, a homeopatia, o termalismo ou crenoterapia, que é o uso de águas termais, né, de fontes, são termas, né, igual tem lá em Araxá, por exemplo, e a medicina antroposófica, também muito importante, que está sendo implantada por aí. Fora isso, tem Reiki, tem o Tai Chi, tem o Qigong, tem várias outras, mas as principais são essas aqui. Bom, e qual é a importância da implantação das práticas integrativas complementares no SUS? A inserção das PICs no SUS configura uma ação de ampliação de acesso e qualidade no serviço na tentativa de envolver a integralidade da atenção à saúde da população. As PICs têm uma visão ampliada do processo saúde e doença e da promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado. Os diagnósticos são baseados no indivíduo como um todo, considerando-o em seus vários aspectos, físico, psíquico, emocional e social, na busca de uma mudança de paradigma, da lógica de intervenção focada na doença para ser voltada para a saúde do indivíduo. Essas terapêuticas contribuem para a ampliação do modelo de atenção à saúde, pois atende um paciente na sua integralidade, singularidade e complexidade, considerando sua inserção sociocultural e fortalecendo a relação médico-paciente, né, que é o que contribui para a humanização na atenção. Também é um objetivo do coletivo também, né, trazer essa humanização. Não pode se afirmar ainda que tais práticas favorecem o empoderamento do indivíduo, tendo em vista que os profissionais visualizam que esses indivíduos passam a se empoderar, né, na direção de um maior controle da sua própria vida, melhorando a autoestima e se responsabilizando pela sua própria vida e saúde. Né? Bom, e quais são os objetivos da PNPIC, né, que é a Política Nacional? Bom, em relação a isso, a gente pode enfatizar. Primeiro, a prevenção de agravos e a promoção e recuperação de saúde, com ênfase na atenção básica, novamente, voltado para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde. 2, a contribuição ao aumento da resolubilidade e a ampliação do acesso, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança no uso. A promoção e racionalização das ações da saúde. Em quarto, o estímulo de ações de controle e participação social, promovendo o envolvimento responsável e continuado dos usuários, gestores e trabalhadores da saúde. Até aí, tudo bem? Eu vou ler agora um outro trecho de um estudo muito importante que eu achei, chamado Práticas Complementares, Racionalidades Médicas e Promoção da Saúde. Contribuições pouco exploradas, né? Chamado. O autor é Charles Dalcanati Tesser, um importante autor nessa área. Né? Então, abre aspas. Contudo, é comum que essas nacionalidades ofereçam práticas, valores e técnicas de promoção de saúde que se realizam também coletivamente, em pequenos grupos, e valorizam e fomentam a solidariedade, a troca entre os pacientes, o empoderamento comunitário. As meditações, as massagens e automassagens, os exercícios psicofísicos ou energéticos, se bem que voltados para o indivíduo, mostram repercussões positivas na sociabilidade, na construção de redes de apoio social, na discussão da participação social e política. Não é por acaso que os profissionais do SUS envolvidos com atividades coletivas de tipos variados, inclusive usando técnicas complementares, não raro testemunham que os grupos costumam fomentar cidadãos mais atuantes, e mesmo conselheiros locais de saúde. Portanto, é no polo individual e grupal, numa perspectiva relacional microsocial, que as práticas complementares podem contribuir para a promoção da saúde. Então, várias nacionalidades médicas, particularmente tradicionais, mas também as práticas complementares em geral, têm um potencial pedagógico relevante, incluindo aí um aspecto de autoconhecimento e crescimento pessoal. Elas se baseiam na experimentação individual e coletiva das práticas e cuidados, explorando com maior riqueza, né, em relação à biomedicina,
as ressignificações e aprendizados advindos da experiência do adoecimento, do sofrimento e da revisão de valores comumente aí envolvidos. Na medicina tradicional chinesa, na yoga, em técnicas de meditação, por exemplo, os praticantes exemplificam pela prática pessoal do terapeuta a promoção da saúde. Nesse caso, sua pedagogia é centrada na sua própria experiência e na experiência das pessoas, por vezes com estilos comunicativos e valores convergentes com o ideário da promoção de saúde. Eu citei um texto importante aqui. Mais um outro trecho que eu achei interessante, né, de um outro estudo, que diz assim: o empoderamento psicológico tem como objetivo fortalecer a autoestima e a capacidade de adaptação ao meio e o desenvolvimento de mecanismos de autoajuda e solidariedade. Todavia, nota-se nos achados do estudo aqui em questão, pouca menção às abordagens coletivas que apontassem para a participação social e política ou que vislumbrassem o empoderamento comunitário. Entende-se o empoderamento comunitário como uma possibilidade de os indivíduos e coletivos desenvolverem competências que possam ser compartilhados na vida em sociedade, incluindo habilidade e pensamento reflexivo sobre as políticas públicas. Então, quer dizer que aqui ela identificou um problema, né? É que no SUS essas práticas ainda são muito voltadas para o empoderamento individual, psicológico, né? E uma coisa que a gente quer é trazer justamente isso mais para o comunitário, trazer isso para o coletivo, né? Então, isso aqui é um problema que a gente tem que enfrentar e sanar, né? Tirar isso do individualismo e trazer um pouco para a questão social comunitária. Bom, então, chegando já ao final aqui, quais são os benefícios, né, dessas PICs, afinal de contas, né? Bom, os benefícios das PICs estão relacionados com a redução da dor, melhora da qualidade do sono, diminuição da tensão muscular, melhora da imunidade e redução do estresse. Na esfera psíquica, há uma importante redução da ansiedade e melhora de quadros depressivos. Nota-se também diminuição de sinais e sintomas de doenças, estimula o contato profissional-paciente, redução do uso de medicamentos, fortalecimento do sistema imunológico, melhora a qualidade de vida e diminuição de reações adversas. Enfatiza-se a necessidade de uma mudança no estilo de vida, prática de atividades físicas e uma atenção na escolha nutricional. Então, o uso das PICs torna-se uma oportunidade para o paciente participar e ser o corresponsável no processo de melhora do seu quadro clínico, com a possibilidade de reduzir medicações e evitar efeitos colaterais. Bom, e rapidinho aqui para concluir, né, o Coletivo da Cultura, no seu eixo temático da saúde e qualidade de vida, pretende, com a ampliação de oferta das PICs no município de Franca, se contrapor à visão altamente tecnológica de saúde que impera na sociedade de mercado, dominada por convênios de saúde, cujo objetivo principal é gerar lucro e fragmentar o tratamento do paciente em especialidades que não dão conta da totalidade do ser humano em busca de remédio para seus males. Agindo de acordo com os princípios norteadores do coletivo, trazer mais solidariedade e ampliar a participação popular na saúde pública do município e a abertura de possibilidades de acesso a serviços antes restritos à prática de cunho privado. Antigamente, você tinha que, essas práticas só estavam presentes no particular, né? Você tinha que pagar. Com isso, se espera valorizar a cultura das tradições médicas tradicionais do mundo todo, inclusive a indígena brasileira, que ainda não conta com nenhuma prática reconhecida pelo Ministério da Saúde, mas que no futuro próximo poderão e deverão ser incorporadas, pois trazem consigo um saber muito importante para gerar o bem-estar de nós brasileiros. Certinho? Completei meu parlamento aqui. Agora eu passaria a palavra para a Júlia, que vai falar sobre saúde mental. Ismael, você concluiu com uma precisão britânica. Você fez 15 minutos cravados, agora são 3 horas e 40 minutos. A Júlia tem 20 minutos até as 16. E aí, quando for 15h55, eu aviso aqui no chat
e a partir das 16 a gente abre as inscrições. Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu sou a Júlia, eu sou estudante de psicologia, estou no 5º ano. Então, esse ano aí, talvez eu me forme devido à pandemia, né? Mas já estou terminando o curso. E eu vou falar hoje da saúde mental em Franca e alguns aparelhos que compõem a saúde mental, né? Então, Franca conta com a RAPS. O que é a RAPS? A RAPS é a Rede de Atenção Psicossocial. E a RAPS, ela integra o Sistema Único de Saúde, né? E alguns equipamentos que compõem a RAPS é o CAPS. Hoje temos o CAPS Florescer. E há um mês a gente tem o CAPS AD Renascer, que ele foi reinaugurado. Temos também o Hospital Psiquiátrico Allan Kardec, o Ambulatório de Saúde Mental, o NAIA, que é o atendimento para criança e adolescente, e a ala psiquiátrica do pronto-socorro, que tinha lá antes da pandemia, né? Agora foi substituída para atendimento de Covid, mas ela funcionava lá. O atendimento dos pacientes pela RAPS, ela é baseada na clínica ampliada. O que é a clínica ampliada? Ela engloba todo um cuidado com o paciente e ele propõe que o profissional de saúde tenha a capacidade de ajudar as pessoas, não só a fim de combater as doenças, né? Mas transformá-las e de forma que a doença não seja mais um limite para a pessoa, um fator de limite ali, mas sim algo que a pessoa consegue também participar do próprio tratamento, né? Então, o paciente ele vai, junto com a equipe, definir o seu próprio tratamento, muitas vezes, né? Vou falar um pouco do CAPS 3, Florescer. Em Franca, ele oferece atendimento multiprofissionais a sujeitos com mais de 18 anos. Ele conta com uma equipe composta de médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, enfermeiro, técnico de enfermagem, serviços gerais, auxiliar de farmácia, recepcionista, toda uma multidisciplinaridade ali. E lá são oferecidas oficinas terapêuticas aos pacientes que funcionam como ferramentas para o tratamento, né? Onde o paciente pode desenvolver suas potencialidades a partir de seus interesses, para que possa haver uma reinserção social. E, além disso, o CAPS, ele oferece atenção às famílias também. E o CAPS, ele serve, o CAPS 3, né, porque existem várias modalidades de CAPS. O CAPS 3, ele é 24 horas e ele serve para um município que tenha mais de 150 mil habitantes. Agora a gente tem o CAPS 3 álcool e drogas, que é o CAPS Renascer. Antes ele não era 24 horas e agora ele funciona domingo, feriado e 24 horas, né? Então ele é porta aberta. Então qualquer pessoa pode procurar atendimento a qualquer hora. Também funciona para municípios e regiões com mais de 50 mil habitantes. E ambos os CAPs são coordenados pela instituição do Allan Kardec. O Hospital Allan Kardec, ele é destinado para a estabilização do sujeito que está em crise. Então, como que é? A pessoa ela está em crise, ela tem que passar pelo pronto-socorro. Fica lá na ala psiquiátrica até 72 horas. Chegando lá, é necessário que ele passe por uma noite de observação e o médico psiquiatra vai examinar o paciente e encaminhar ele ou para o CAPS ou para o Hospital Allan Kardec, se for necessário que ele precise, né, de um tempo ali de estabilização. E depois, as internações do Allan Kardec, elas são curtas, aproximadamente 30 a 40 dias, e tem a finalidade de estabilizar o sujeito para que ele possa ser encaminhado para outros serviços de saúde, né? Hoje, a instituição do Allan Kardec, ela conta com o Hospital Dia também, e lá são oferecidas diversas atividades e oficinas às pessoas que saem das internações, né? E tem a necessidade de continuar com esse vínculo com o hospital. A gente tem também o ambulatório de saúde mental. O ambulatório, ele é literalmente um serviço ambulatorial. Ele também conta com um apoio multidisciplinar, com enfermeiros, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, psicólogos. Só que diferente do CAPS, o paciente não tem vínculo direto com o ambulatório, né? Então, ele vai, faz o atendimento e vai embora.
O CAPS não, o CAPS, o sujeito ele tem ali um vínculo, né, durante toda a semana. E Franca também está iniciando o programa de residências terapêuticas. Se eu não me engano, a gente já inaugurou 4 residências terapêuticas e ela prevê a desinstitucionalização do sujeito e a reinserção social das pessoas que estão internadas em hospitais psiquiátricos. Por exemplo, no Allan Kardec, a gente tem uma ala a maioria idosos, de pessoas que estão lá há muitos anos. E a família não tem condição de buscar, de conviver junto com a família de novo. Então, eles vão para essas residências terapêuticas, né? E esse programa ele vai beneficiar 100 pessoas, por enquanto, que residem no hospital. E cada residência tem uma equipe com 5 cuidadores, que contarão com o apoio de técnicos, de enfermeiras, e os profissionais vão se revezar, para que os moradores de lá nunca fiquem sozinhos e para que eles possam ser acompanhados em suas consultas médicas. Também tem o NAIA aqui em Franca. O NAIA ele é para criança e adolescente, e ele vai também ser um serviço ambulatorial. Cortou. Será que ela caiu? Caiu a internet? Deve ter caído. A imagem dela congelou para mim aqui. Ela já deve estar retornando. Pede para ela sair e entrar novamente, Renato. Beleza. Bom, enquanto isso, eu vou ler algumas intervenções. Que problema técnico aí, ela já... Pode prosseguir, Mauri. Um pouquinho já tá voltando. Só vou ler algumas mensagens do chat. O Dair lembrou do Setembro Amarelo, mês da valorização da vida. A existência de CAPS no município reduz 14% do risco de suicídio. Né? Adenilson, Vinícius, Vitor deram boa tarde. O Odair lembrou que no Brasil, 13.463 mortes por suicídio apenas em 2018. 37 mortes por dia. O Brasil tem um índice muito alto de suicídio e, infelizmente, a cidade de Franca também tem um índice muito alto. Acontece isso muito aqui em Franca. Isso tem sido estudado, diversas razões para se entender isso. É um tema que nós precisamos nos dedicar, pois não se trata de um tema trivial. Eu já tive alunas, eu digo alunas porque infelizmente foram 2, que se suicidaram, né? Então, é uma situação terrível e merece toda a nossa atenção. Saúde mental ainda é um tabu, mas precisa ser tratado com maior atenção no âmbito da saúde mental. Júlia, tá tudo bem aí? Oi? Uai, caiu a internet. São aí as dificuldades do nosso EAD, vamos dizer assim. Mas, não, tranquilo. Eu vou sair aqui, pode ficar à vontade. Tá, da onde que gravou? Eu não consegui perceber. Alguém sabe me falar da onde que foi que gravei? Voltou com um problema no áudio, viu? Tá com um probleminha no áudio. Peraí. Tá fazendo barulho. Agora melhorou. Não é. Não é a nossa máquina. Melhorou, mas ela ficou sem microfone. Não adiantou nada. Já está retornando. Bom, Júlia, na escuta? Oi? Agora você tem que desligar. Você colocou uma caixinha de som, vai dar eco. Agora tá mudo.
Tá fechado o seu áudio, Júlia. Desmute. Pronto. Eu Show. desliguei aqui do... Aí, agora tá legal. Eu desliguei do notebook, vou ficar só pelo celular, então. Eu estava falando do NAIA, né? Que o NAIA, ele é atendimento infantil e adolescente, atendimento ambulatorial também, assim como o ambulatório de saúde mental. Então, o que eu pensei, assim, como propostas, né? Eu acho que, observando o tamanho da cidade, a cidade conta aí com 315 mil habitantes, um CAPS AD e um CAPS 3, né, que é para transtorno psicótico, transtornos mentais, é muito pouco, porque aí a gente tem 300 mil habitantes, então teria que ter no mínimo 2 de cada, né? Então eu acho que deveria ter essa abertura de novos CAPs em diferentes 353 mil habitantes, né? Em diferentes pontos da cidade, né? E seria necessário, então, pelo menos 2 de cada. Outro ponto que eu queria destacar é que não existe um CAPS-I, que é o CAPS infantil em Franca. A Franca possui o NAIA. Eles estão pensando, eu vi que eles estão pensando em transformar o NAIA em um CAPS-I. Só que ainda não sabemos aí quando e a importância da criança e do adolescente terem um vínculo, né, com o aparelho de saúde, não só um sistema ambulatorial, né? Seria necessário também um apoio mais efetivo, né, às famílias e um espaço de acolhimento destinado às famílias, né? Tem no CAPS, só que não tem essa eficiência. E uma crítica que eu queria fazer, de acordo com o CAPS 3, ele teria que ser portas abertas. Mas ele não é, devido à demanda. Então, você precisa de um encaminhamento para conseguir o atendimento no CAPS. Então, se você não for encaminhado, você não consegue. Mas por que isso acontece? Por conta da demanda, que não tem como atender toda a população de Franca em um CAPS só. Pensando nisso também, eu acho que seria muito necessário a gente ter uma maior cobertura de ESF em Franca, né? A ESF, ela é a Estratégia de Saúde da Família e não conta com psicólogos dentro desse equipamento de saúde. Então, talvez eu vi que anteriormente falou que o CAPS ele reduziria, né, o número de suicídio. Então, se a gente tivesse maior cobertura de ESF em Franca com profissionais da saúde mental, talvez desafogaria o CAPS e destinaria o CAPS só para pacientes mais agudos, né, com transtornos mentais mais graves. E melhorar o atendimento de saúde nas unidades básicas, né, para que desafogue literalmente o sistema. Mas eu acho que o que seria mais primordial, assim, seria a abertura de novos CAPs em Franca, porque a gente vê que o trabalho do CAPS é um trabalho muito eficiente, tem todo uma filosofia muito, que assim, acolhedora, onde o paciente, ele participa do seu PTS, que é o seu projeto terapêutico singular, e a gente vê uma eficácia muito, muito boa, né? Muito maior. Então, era isso que eu tinha pensado. Vocês me desculpem aí a internet que caiu, mas no mais é isso. Muito bem, Júlia, Ismael. Valeu. Tava esperando a Pessoal, o Morim sumiu. Pessoal, nós vamos abrir agora. Vai lá então, passa a bola. Não, tudo bem. Eu que estava com dificuldade aqui de abrir os meus controles, microfone, vídeo. Bom, pessoal, primeiramente,
parabéns aos três, parabéns ao Renato, ao Ismael e à Júlia pela apresentação dos três. Foi muito esclarecedor. Nós temos aqui diversos comentários aqui no chat. Eu vou, na medida do possível, eu vou trazê-los. Nós temos algumas perguntas também, mas eu gostaria de saber, assim, só para poder explicar para quem nunca participou conosco. O ideal é que a pessoa faça a pergunta, abra o microfone, faça a pergunta verbalmente. Agora, se a pessoa não quiser, aí eu posso ler as perguntas que estão escritas. Tem bastante aqui, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir as inscrições agora. Aí as pessoas vão se inscrevendo. Se eu perceber que a pessoa que fez pergunta não se inscreveu, eu leio a pergunta como se fosse uma inscrição. Tudo bem? Aí, as inscrições, a pessoa... Normalmente, a gente tem um tempo de 3 minutos para que a pessoa possa fazer a fala, porque a fala não necessariamente precisa ser uma pergunta. Então, a pessoa pode usar a palavra para fazer uma pergunta, ou a pessoa pode usar a palavra para poder fazer uma crítica ou uma sugestão, né? Então, ou seja, a ideia de hoje não é necessariamente chegar e falar, olha, a gente pensou isso aqui, pau, vocês aceitam. Quem tiver dúvida, pergunta. Não necessariamente, é construir juntos. Então, de repente, algumas coisas que foram trazidas, aliás, de repente, alguma coisa que não foi contemplada durante a exposição de quem nos antecedeu aqui, o que é muito possível, porque, afinal de contas, foi 40 minutos de exposição, mais ou menos, não dá para falar tudo. Então, a pessoa pode falar, gostaria de sugerir que inclua no plano tal coisa, e aí faz a inclusão. Bom, deixa eu ver aqui. A hora que retornou, peraí, o Pedro, a Lívia, fizeram alguns comentários, o Adenilson também, o Odair. Então vamos fazer o seguinte, pessoal, as inscrições estão abertas. Quem gostaria de se inscrever já para usar a palavra? Inscrições. Enquanto as pessoas se inscrevem, eu vou ler a pergunta aqui do Adenilson, tá? O Adenilson está perguntando aqui, ó. Olá, eu só gostaria de perguntar com relação aos projetos esportivos, se existe alguma perspectiva de parceria com centros comunitários, que são estruturas que já existem e, no meu ver, podem ser mais utilizadas. Show de bola, Denilson. Quem gostaria de responder? E aí é o seguinte, Lívia, a Mariana está inscrita, a Lívia está inscrita, enquanto o pessoal responde, continua fazendo as inscrições, assim que vocês responderem a Denilson, eu passo a palavra na sequência para Mariana, Lívia, Vinícius. Vocês podem ir se inscrevendo no chat, pessoal. Obrigado. Vamos lá. Bom, a pergunta do Denilson ela é muito importante, porque ela vai de encontro com aquilo que eu falei, das áreas de atividade física em Franca, está concentrada só em alguns locais, como, por exemplo, o Poli e o novo centro de esportes lá do Redentor, né? Então, eu acho que a gente, dentro dos projetos de descentralização da atividade física, que eu citei, isso aí é uma dica muito importante, que a gente vai incluir, porque os centros comunitários, realmente, eles já possuem um espaço físico, né, que assim, já é de grande valor, né, porque tem um custo enorme você abrir um espaço físico para a prática, então, caberia ao poder público entrar com fornecimento de material, com fornecimento de professores, né, para que essas atividades de iniciação esportiva atendesse bem, principalmente as crianças e os adolescentes, né, no contraturno escolar, claro. Então, é uma ideia boa, sim, eu já até anotei ela aqui. Eu agradeço o seu comentário, Denilson. Próximo inscrito é a Mariana. E eu gostaria, Renato, se você me permite,
eu gostaria de complementar a sua resposta para o Adenilson no seguinte sentido. O nosso projeto é de mandato coletivo. Ou seja, nós precisamos fazer as coisas coletivamente. Então, o que acontece? A nossa ideia é que, uma vez que nós gerenciamos o mandato com todo mundo que está aqui e também com a população, o vereador eleito, no caso, aquela pessoa que nós indicarmos para ser a cara do mandato, essa pessoa será a cara do mandato, essa pessoa será a voz no parlamento, porém, essa pessoa, ser vereadora não vai ser a profissão dela. E justamente por não ser a profissão dela, esse dinheiro do salário, ele volta para projeto. Esse dinheiro do salário, ele volta para ser gerenciado por instituições como, por exemplo, os centros comunitários. E isso que nós estamos falando não é assim, é uma coisa muito doida que a gente inventou. Não. Está acontecendo no Brasil inteiro iniciativas como essa de muito sucesso, com muito sucesso. É possível, nós acreditamos nisso. Então, as parcerias com os centros comunitários e outras entidades que já existem, elas não são apenas estratégicas, elas são urgentes para recolocar a população no centro das decisões. Então, você pode ter certeza que nós estaremos juntos. Mariana, com você. Oi, gente, boa tarde a todos e todas. Queria parabenizar muito os 3 companheiros aí que fizeram a exposição, porque é muito feliz quando a gente se reconhece, né? Tudo que vocês disseram é exatamente o que eu queria que vocês dissessem. Então, me senti muito representada por vocês 3, então há muito pouco que eu contribuí aí. Única coisa que vai ser muito bom, que eu fiquei pensando enquanto vocês falavam, é que muito das coisas que vocês trouxeram casou com as nossas outras plenárias. E eu fiquei anotando aqui, porque a nossa ideia é, no final, depois da cultura, né, sábado que vem, é juntar tudo, né, e fazer uma só e bem interdisciplinar. Lembra quando começou o Enem, que não tinha mais matéria separada? Então, porque tudo se junta mesmo, né? Quando vocês falam de estrutura, usar as estruturas já existentes e tudo mais. Claro, o ano que vem vai ser um ano com muito pouco dinheiro, vai ser ainda a pandemia, né? E depois, no ano seguinte, pós-pandemia. Então, nós vamos ter os próximos 4 anos com muito pouca verba. Então, quando a gente falou, por exemplo, no direito à cidade, de colocar as escolas como centro da comunidade ali, né? A atenção mental poderia, para criança e adolescente, poderia ser feito na escola. A gente discutiu que na lei orgânica do município de Franca já há previsão para ter psicólogo e assistente social nas escolas municipais e não é cumprido até hoje. Então, essa saúde mental já poderia estar acontecendo nas escolas pela lei orgânica do município que a gente descumpre. Quando a gente falou no direito à cidade, da questão das mulheres, que pouco direito tem de andar na rua à noite e tudo mais. Quando a gente pensa em revitalização de praças, impor esporte nas praças, você fazer essa movimentação toda nas academias ao ar livre, você pôr serviço público que vai ajudar na saúde e tudo mais, você movimenta, ilumina e você permite que as mulheres possam frequentar esses lugares sem medo, né? Porque uma praça abandonada, uma academia ao ar livre abandonada, vira um lugar que a gente tem que ficar com medo de passar ali à noite. Então, foi quando a gente discutiu direito à cidade. Vocês falaram muita coisa legal, a questão das ciclofaixas e tudo mais, utilizar a escola, mais um assunto, segurança alimentar e nutricional, que foi nosso tema da semana passada. Não tem como ter saúde sem ter segurança nutricional, não só alimentar, né? Não basta só comer os alimentos da cesta básica. A gente precisa acrescentar na saúde nutrição. Aí a gente discutiu da educação para práticas nutritivas, para a horta, para ensinar necessidades. E isso tudo é saúde, né? Tudo vai refletir na saúde e na saúde mental. Então, foi demais a gente
Tá ficando lindo esse plano. Obrigada. Carlos está no telefone. Quem que é o próximo para a gente já passar a bola? Lívia Dias. É a Lívia. Sou eu. Peraí, abri na câmera aqui. Boa tarde, companheiros, companheiras. Parabéns aí pela exposição, né? Quando se fala em saúde mental, em Franca, a gente está muito carente de políticas de atendimento nessa área, principalmente para crianças e adolescentes, né? Então, assim, nesses 9 meses que eu estou lá no Conselho Tutelar e com essa pandemia, a gente observou um aumento muito grande, né, de requisições de serviços. E a demanda, além de ter aumentado, ela está sido muito morosa, né? Então, a gente sabe que é porque falta mesmo, né, essa política. Então, o ano passado eu tive a oportunidade de participar de um fórum da RAPES e me parece que já estava tudo encaminhado para que fosse, né, inaugurado, aí, igual a Júlia falou, né, transformar o NAIA em CAPSI. Mas como a gente está, né, sem gerenciamento nenhum nessa cidade, então a coisa meio que parou aí, né? E aí veio a pandemia, prejudicou mais ainda. E quando fala de lazer e qualidade de vida, e a Mariana falando dos espaços escolares, das praças, eu me recordei, e aí eu queria deixar como dica, uma vez, eu não sei qual cidade, mas é do estado de São Paulo, que aproveitava, né, a própria calçada das praças, né, dos centros, e das praças também de bairros, para fazer amarelinha, colocar balanços, né, porque às vezes a gente vê alguns balanços para criança, mas e os pais que vão levar essas crianças, né? Às vezes você está passando por ali, já é uma oportunidade de você aproveitar esse momento e esses espaços, né? E aqui em Franca também, antes da pandemia, tinha um pessoal que estava fazendo um trabalho desse, de brincadeira, de resgate de brincadeiras nas praças, né? Então, eu acho que isso aí é um custo que quase, né, é um investimento que quase não tem custo e que seria uma oportunidade para todos aí, né, ter lazer e qualidade de vida também. É isso. Parabéns aí pela iniciativa. O Morim já voltou? Bom, obrigado, Lívia, pelo seu comentário. Pode passar para o Vinícius. Olá. Vinícius. Opa, tô aqui. E aí, tudo bem? Muito bom as exposições até agora, viu? Eu cheguei um pouco atrasado na plenária, mas eu peguei um pouco da fala do Ismael, peguei a fala da Júlia, né? Então, não peguei a sua, Renato, me desculpa, viu? Foram falas muito boas, né? E eu queria fazer uma contribuição aqui, não é exatamente uma pergunta, né? Porque eu tenho estudado bastante essa questão da área da saúde aqui na região de Franca, principalmente no contexto de pandemia, né? Eu faço parte aí, sou membro do Observatório Social de Franca e a gente tem publicado toda semana, né, a evolução do Covid-19 na região administrativa de Franca, considerando Franca e os outros 22 municípios em torno da cidade, né? E a gente trata muito de uma coisa, né, que é discutido muito nas reuniões, né? E aí eu queria compartilhar aqui um pouco com vocês, que diz respeito à relação do campo da saúde com a informação, né? Então, a gente tem uma dificuldade aqui na região de Franca, né, com relação às secretarias municipais e vários outros equipamentos públicos que produzem uma infinidade de informações, né? Então, informações sobre o paciente, informações de quantidade de leitos, quantidade de respiradores, né? O índice de ocupação hospitalar, essas coisas assim que envolvem a infraestrutura, né? E elas são perdidas, essas informações,
E assim, né? Então você tem dados pessoais sobre morbidade e comorbidade que são produzidos frequentemente, né? A gente tem até o boletim epidemiológico de Franca, né? Coloca esses dados de uma certa forma, só que eles são raramente sistematizados. Então, a identificação de perfis, né? A relação de laços entre familiares, são tudo deixados de lado, assim, né? Então, sem falar nos hospitais e clínicas privados, que aí é muito mais difícil a gente a gente saber das informações, né? Enfim, quando a gente trata de uma ocupação hospitalar, né? E a ocupação dos leitos no combate à pandemia, a gente raramente sabe. E para fazer um pedido, né, para os órgãos e entidades, até chegar aos dados demora um mês, mais ou menos, né? E eu acho que isso pode ser resolvido de uma forma que a gente tem todos esses dados produzidos, né? E não só na prefeitura, mas também em outros setores, direto e indiretamente, né? Então, nas universidades, nos cartórios, né, concessionárias de serviços públicos, né, a gente tem uma grande quantidade dessas informações, né, sobre a sociedade, sobre os indivíduos daqui da cidade, que a gente não tem nenhuma plataforma de rede para fácil acesso e que a gente não tenha também uma integração dessas instituições na produção de conhecimento e na sistematização de tudo isso. Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque isso, a gente parte do pressuposto que para exercer políticas públicas, seja em qualquer área, então hoje estamos falando da área da saúde, é importante que a gente tenha um diagnóstico, né, das áreas, enfim, de todas as coisas que eu coloquei aqui. Então, onde a gente está tendo um problema na UBS do aeroporto, de falta de leitos, como é que está, por exemplo, a atuação da estratégia de saúde da família aqui na região de Franca, né? É preciso de um diagnóstico, né? Porque isso poderia ser utilizado, né, para um começo aí para a execução de políticas públicas por parte do poder público, né? Então é algo que acaba pesando bastante, principalmente até de fazer a análise ou diagnóstico desses problemas, né? E acho que a gente sempre acaba encontrando obstáculos para esse tipo de coisa, né? Só que o acesso a essa informação, né, essa incorporação do sistema público de saúde, né, com essas informações, elas podem acabar desenvolvendo soluções que interessam a gente, né? E aí queria tratar desse ponto em específico, é um ponto bem específico mesmo, né? Vai de acordo com que eu atuo. E eu espero ter contribuído ao debate, né? Ter colocado que a informação e o conhecimento são essenciais para a gente possibilitar aí políticas públicas na prática, né? E evitar aí erros, né? Até aproveitar os nossos erros do passado e de outros, né? Para produzir políticas públicas de melhor desempenho. E é isso. Show de bola, primo. Ó, seguindo as inscrições aqui, Odair. Boa tarde aos companheiros e companheiras. Eu quero saudar a todos e todas. E apenas a fazer um breve aqui, um relato que, por exemplo, no Sindicato dos Trabalhadores, Sindicato dos Sapateiros, tinha o companheiro José Leonel e o Biro, chama Eugênio, né? Que eles que faziam o atendimento dos trabalhadores no setor do calçado e encaminhavam para a Secretaria de Saúde através do ambulatório da saúde do trabalhador. Então, isso tinha um papel de encaminhar aqueles trabalhadores, aquelas trabalhadoras que teriam dificuldade de ser atendidas com mais agilidade, então eram encaminhadas pelo ambulatório da saúde do trabalhador. E tinha um médico, né, específico, né, da saúde do trabalhador, que aí ele dava a condução dos andamentos clínicos, né, de forma que atendia aquele trabalhador, a trabalhadora.
Então, hoje eu não sei como está esse ambulatório, não sei se está em atividade, se foi extinto. Então, até uma coisa que a gente tem que buscar as informações, mas temos que, o objetivo é construir condições, né, através do mandato, para que a gente, se estiver funcionando, ampliar o seu atendimento. Que na época a gente sabia, a gente via as dificuldades que aquele ambulatório tinha também para atender as pessoas que eram encaminhadas para lá. Então, a gente tem que verificar, fazer um diagnóstico agora, se continua atendendo ou não, e é no objetivo de, se estiver atendendo, formas de melhorar o atendimento. Com relação à questão que foi colocada do esporte, por exemplo, que foi citada a questão dos centros comunitários, aí nós temos também que interagir, né, e criar centros comunitários, porque tem bairros que não existem, por exemplo, aqui no Jardim Veracruz, Jardim Luiza, não tem centro comunitário instalado, né? Então, quer dizer, tem que fazer com que membros da comunidade, né, façam a eleição, constitua uma diretoria, e depois que vai realmente a questão da estrutura física para atender as demandas mínimas daquela comunidade. Pode ser através de esporte e cultura, pode ser música, enfim, as variedades. Pode ser através de uma horta comunitária, e por aí vai, que são as demandas que o centro comunitário pode estar desenvolvendo junto com aquela comunidade. Então, acho que são desafios que o mandato pode dar esse olhar e possamos dar a nossa contribuição. É isso. Excelente. Muito bom. Eu sou o próximo inscrito. Vou começar dizendo que eu estou muito satisfeito com as falas que eu tenho ouvido aqui. Eu tive que me ausentar por alguns instantes, que eu estava pedindo um mocotó. Mentira. Que hoje é o último dia de inscrição para o cadastramento da Lei Aldir Blanc, e algumas pessoas estão tendo dificuldade, então toda hora o telefone toca para eu ajudar alguém que está com dificuldade para se inscrever. Mas já está, essas pessoas que eu conversei agora, parece que já está controlado, só se aparecer mais alguém. Bom, pessoal, é o seguinte, nós temos a intenção de aprofundar esse assunto. Como eu já disse na minha outra fala, nós não temos a pretensão de esgotar o assunto aqui. Porém, nós precisamos apontar algumas direções para que a gente continue aprofundando o tema. Então, durante essa semana inteira, nós vamos continuar conversando sobre isso, e através de outras iniciativas que o Coletivo da Cultura já possui. E aí eu vou exemplificar algumas delas. A Mariana, ela está à frente de um projeto fantástico chamado Lugar de Mulher, que é um programa que se propõe a discutir sempre com uma convidada, o papel da mulher na sociedade, as dificuldades que a mulher enfrenta em relação aos mais diversos assuntos. E amanhã, a Mariana convidou uma mulher da área da saúde para poder fazer esse debate. Então, quem estará no programa Lugar de Mulher ao lado da Mariana será a Marisol, que é enfermeira, é da área da saúde, e está dentro dessa discussão. Então, ou seja, além de ser mulher, né, ou seja, que é um dos motes do programa, ela também está inserida na área da saúde, então eu já faço o convite para que todos e todas possam estar presentes nesse evento que acontecerá amanhã, a partir das 20 horas. E, na segunda-feira, eu já há algum tempo, eu tenho feito entrevistas num programa que se chama Café com Cultura. Esse programa acontece toda segunda-feira, às 9 horas da manhã. Então, é um programa que a gente, literalmente, faz o programa tomando café, porque é de manhãzinha, então a gente está lá, por isso que ele chama Café com Cultura. E nós queremos muito, por conta da questão da saúde, que é um tema que nós estamos discutindo agora, nós gostaríamos muito de poder contar com alguém da área da saúde para que essa entrevista aconteça
e que a gente possa continuar aprofundando este tema. Então, se algum dos presentes que se sentir à vontade para discutir na segunda-feira, me chame em box, a gente pode fazer uma entrevista. Talvez, ou os meninos, né, o Renato, o Ismael, que falaram agora, ou até mesmo a Júlia, ou algum outro dos presentes, fala assim, poxa, vamos aprofundar essa discussão na segunda-feira. Eu estou à disposição para nós usarmos esse programa, que é o Café com Cultura, para nós discutirmos essa questão da saúde. Franca, como a gente sabe, né, já foi dito, mas não custa repetir. Quando a gente fala da saúde, muitas vezes as pessoas estão pensando naquela questão tradicional da saúde. Fala saúde, automaticamente a pessoa acha que nós temos que falar sobre Covid. E não necessariamente. Né? A questão da saúde mental é urgente no município. Então, isso precisa ser falado. Por quê? Porque isso ainda, o que eu estou te falando é terrível, isso ainda é um tabu no município de Franca. A questão do tratamento psicológico, né, psiquiátrico, perdão, ele é um tabu. E como que o município lida com isso? Da pior maneira possível. Né? Então, é importante a gente continuar discutindo isso. Com relação à Covid, não tem como nós nos furtarmos a isso. O que acontece? Franca continuou na fase laranja, né? Nós ficamos um bom período na fase vermelha, houve uma evolução para a fase laranja, não graças a Franca, né? Graças à região, né? que chegaram leitos e tal. Então, aí mesmo nós tendo acelerado o número de mortes aqui, Franca se manteve na fase laranja. Os mais pessimistas diziam que retornaríamos à fase vermelha, eu estava entre eles. Os mais otimistas diziam que nós iríamos para a laranja, aí eu acho que só o Ader, aliás, iríamos para a amarela, aí nesse caso eu acho que era só o Adermes mesmo que acreditava nisso, mas continuou na laranja. Então, esse é um assunto que eu acho interessante a gente discutir em outro momento, ou talvez aqui, mas porque a maior parte da população não tem compreensão sobre esses critérios do Plano São Paulo. Muita gente que nós conversamos sequer entende que os critérios, que nós não estamos falando especificamente de Franca, mas de uma região e tal. Então é importante nós compreendermos isso, para inclusive podermos conversar com a população a respeito. Mas o que mais me interessa com relação à Covid, no que toca a parte da saúde, é o seguinte, é a completa inépcia do município diante da pandemia. Então, quem está à frente da condução das respostas que o município deveria dar, e aí eu estou falando do prefeito, dos secretários e dos agregados, né? A impressão que eu tenho é que tudo que poderia ser feito de errado foi feito. Então, eu acho que eu estou tentando lembrar aqui outros erros que eles poderiam ter cometido, mas sobram poucos erros. Então, existe uma ausência de gestão. Existe uma completa ausência de gestão na área da saúde do município. E isso desde as escolhas erradas feitas lá atrás. Mesmo diante da questão da pandemia, foi essa opção, ao invés de nós termos do município buscar leitos de UTI, no primeiro momento foi feita uma parceria caríssima para que nós tivéssemos leitos clínicos lá no chamado Hospital da Caridade, né, o IMA, Instituto de Medicina do Além. Então, eu tenho interesse em aprofundar a compreensão da gestão, né, da gestão na área da saúde. Bom, o Vitor está dizendo, o Vitor é o próximo inscrito, eu pretendo passar a palavra para ele, mas ele está dizendo aqui que está com um vizinho em reforma, britadeira a todo vapor
não será possível falar, então eu falarei por você. Só queria trazer à tona uma necessidade de moradores de alguns bairros da cidade que precisam se deslocar longa distância para... Não, eu tô rindo porque você escreveu obrigado aqui embaixo, tá? Se deslocar longa distância para atendimento no NUBS. Exemplo que trago é aqui na Zona Oeste, Quinta do Café, Zelinda, Esmeralda, onde moradores precisam se deslocar 6 quilômetros até a estação para o atendimento. É longe mesmo, da casa do Vitor, ali Quinta do Café, Zelinda, até a estação é muito longe. As pessoas dependem de um transporte público ruim e caro, ou então fazer isso aqui no dedão, que não é algo tranquilo. Bom, não tem mais nenhum inscrito, eu gostaria de voltar a palavra para os nossos expositores, para que façam suas considerações, né, sobre as falas que foram realizadas até aqui, e caso não aconteçam novas inscrições, a gente pode encaminhar para a conclusão. Renato. Opa! Bom, pessoal, vou fazer uma parte aqui, depois eu abro para o Ismael também. Em relação ao que foi dito, deixa eu fechar minha câmera aqui, que a visão não tá boa. Proposta do tiozinho de saúde de aumentar a propagação de informação por parte da prefeitura, né? Eu acho que isso, no momento como o de Covid, é ainda mais importante. Inclusive, a gente tinha até refletido numa conversa sobre a aplicação que algumas prefeituras fez de ter uma central de atendimento do Covid. Então, um 0800, que a pessoa liga antes de ir para o hospital, fala os seus sintomas, o que está sentindo, e aí, antes da pessoa ir ao médico, ela passa por esse atendimento por telefone para verificar se ela tem urgência ou não de procurar o pronto-socorro, né? Sobre a questão do Odair, ele falou do ambulatório da saúde do trabalhador. Eu achei esse um projeto muito interessante, né? Pelo que eu entendi, a prefeitura encaminhava pacientes dos sapateiros que, porventura, tivessem um problema de saúde, para o médico, dando uma certa prioridade, né? Agendando de acordo com o horário dele, fornecendo transporte. Acho que foi isso que eu entendi, mais ou menos. No plano municipal de saúde, eu não encontrei nada referente a isso. Então, mas é uma coisa que eu acho uma ideia muito interessante, a gente vai colocar no nosso plano, sim. Sobre a questão do Pedro, né, ele falou sobre a estratégia ABA, né, da estimulação precoce de crianças com autismo, TDAH e outras coisas. É uma questão também que o nosso eixo vai se debruçar para discutir. E eu acho que mais essas questões, né, a necessidade de novos CAPs para a saúde mental, porque como a gente viu, o Odair trouxe uma informação de que, de acordo com o número de CAPs, diminui a incidência de suicídios, né? Então, se é para salvar vidas, eu acho que a gente tem que fazer um esforço de investir nesse tipo de equipamento. Era isso, eu também queria, encerrando a minha fala, convidar quem participou, gostou das ideias do eixo, para entrar em contato comigo, com o Ismael, o Carlos Amorim, e vir fazer parte do eixo de saúde, para estar contribuindo com a gente, estar terminando o texto, as propostas. É bem tranquilo, dá para trabalhar de acordo com as suas necessidades, ninguém vai exigir coisas absurdas, né? E aí a gente fecha nesse eixo aí de saúde, certinho? Vou passar aí para o Ismael fazer as considerações dele. Por mim, minha fala está encerrando. É isso aí, Renatão, valeu, obrigado. Eu só tenho a agradecer a todos por essa oportunidade de estar expondo aqui o que a gente pesquisou. Lembrando, então, que está sempre aberto a novas propostas, a quem quiser opinar. E eu queria reforçar o convite do Renato aí, se alguém conhecer alguém, se alguém tiver interesse, quiser vir participar do eixo junto com a gente, porque a gente está meio carente ainda, a gente precisaria de mais pessoas, a gente está praticamente só eu e o Renato lá. Então, quem
puder vir fazer parte, vai ajudar muito mesmo. Todas as sugestões foram anotadas e vão ser anexadas aí ao nosso projeto também. Então, é só agradecer mesmo e se alguém puder vir ajudar, será muito bem-vindo. Se a Júlia quiser falar, está à vontade. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de poder ter falado aqui. E eu vi que ali em cima o Denilson me fez uma pergunta sobre a questão da abertura de CAPs, se ele não traria mais gastos, né, para a prefeitura. Eu penso que, assim, a gente sabe que saúde é um direito. Não sei, então, eu não vejo como um gasto, né, para a prefeitura. E a prefeitura, ela tem que investir no mínimo 15% da renda aí em saúde, né? E eu acho que essa quantidade do quanto ela investe poderia ser aumentada, né? E eu não vejo como um gasto. E a gente vê o quanto a criação de novos CAPs é benéfico, né, para a saúde mental de toda uma cidade, né? Eu levo muito como exemplo a cidade de Uberaba, que lá é uma referência em relação a CAPs e saúde mental também. E lá tem muitos outros equipamentos de saúde em maior quantidade do que em Franca, né? E era só isso mesmo, eu não vejo como um gasto, assim, como um investimento necessário e preciso, né? E eu queria agradecer mesmo aí a oportunidade de ter participado e é isso, gente. Eu vou encerrar minha fala por aqui também. Obrigada. Excelente, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Nós reabrimos as inscrições, temos 2 pessoas inscritas, o Odair e, na sequência, a Rosana, que muito nos alegra com a sua presença aqui. Obrigado, viu, Rosana? Então, eu proponho o seguinte, durante a fala do Odair, se encerram as inscrições e a gente, assim que todos tiverem falado, a gente encerra. Tá joia? Odair, fique à vontade. Agradeço. Obrigado, Amorim, e todos e todas aí que estão acompanhando. Pois bem, como eu tinha dito, né, a questão da saúde do trabalhador era onde os sindicatos sapateiros, o companheiro José Leonel e o Eugênio, eles eram da saúde, a Secretaria da Saúde do Sindicato Sapateiro. Portanto, os trabalhadores e as trabalhadoras que procuravam o sindicato através da secretaria, que eram os 2 que eram responsáveis, eles encaminhavam para o ambulatório da saúde do trabalhador, onde tinha um médico, né, público, né, o doutor Oswaldo, era o nome do médico que atendia lá na saúde do ambulatório, né, e ele dava os procedimentos médicos, e aí sim, ajudava no encaminhamento com a documentação junto ao INSS, a questão do afastamento e tudo mais, ou seja, um amparo ao trabalhador naquele momento que tinha sofrido um acidente e coisas do tipo. Com relação ainda à questão do esporte, que foi citada, passou pela questão dos centros comunitários, então, assim, temos algumas pessoas que têm vínculo com a área de esporte, né? E estamos aí solicitando, aí, convidando aí os companheiros e as companheiras que são ativos, né? São atuantes nessa área do esporte, têm vasto conhecimento, né? Companheiro Foguinho, né? Companheiros ali na região, Foguinho na região da Santa Cruz, né? O Zé Osmar na região do Progresso, né? Temos companheiros na região ali da Vila São Sebastião, temos companheiros na região ali do Martins. Então, assim, a gente convida aqui esses companheiros, essas companheiras que têm esse trabalho junto aí, essas escolinhas, né, nos bairros, né, a gente sabe qual que é a dificuldade, né, de atender a comunidade, principalmente as crianças, né? Então, assim, nós convidamos essas pessoas para que possam estar participando conosco, nos ajudando a fazer uma proposta e que para a gente possa, através do mandato coletivo, que a gente possa implementar e atender as necessidades nessas regiões. Então, fica aqui meu apelo, né? E espero que os companheiros e companheiras possam estar contribuindo conosco aí para a gente montar aí um programa, um projeto
e depois colocar em prática. Esse aí é meu desejo, essa aí é a minha vontade. Obrigado a todos e a todas. Show de bola, Odair. As inscrições estão encerradas. Com a palavra Rosana, na sequência o Tony, e depois nós encerramos. Rosana, seja bem-vinda. Boa tarde a todos e a todas, boa tarde. Obrigada pelo convite, mais uma vez aí, estando com vocês. E apesar de não ter podido ouvir todas as falas, que eu estava meio ocupada aqui, acabei entrando atrasada. Mas deu ainda para pegar o finalzinho das falas dos apresentadores. E como profissional de psicologia, é muito pertinente essa discussão que vocês fizeram. E é importante que o mandato de vocês, o mandato coletivo, que eu já faço parte dele, sem estar presente aí na cidade, mas já me considero desse coletivo, é importante demais a gente... eu até vou contar um exemplo essa semana. Mandaram um vídeo para a gente de uma pessoa caminhando na rua do hospital aqui e achando aquilo absurdo, né? E nós que somos da área da psicologia, a gente considera que o espaço da loucura faz parte do cotidiano. E depois viemos a saber que essa pessoa estava internada e acabou surtando e acabou saindo do hospital sem ele, sem beira, né? Vamos dizer assim. Mas eu quis usar esse exemplo de que a loucura, e hoje mais do que nunca, esse momento de pandemia que estamos vivendo, né? Acaba deixando as pessoas com a saúde mental completamente comprometida, né? E os espaços necessários para que isso seja acompanhado, seja diagnosticado, ou que seja até mesmo tratado, inexiste, né? É como se não existisse a necessidade do poder público se comprometer com essa questão, né? Eu que atualmente não atuo mais como profissional de psicologia, mas já participei em diversos segmentos dessa área, então eu fico muito feliz de saber que a gente tem jovens, aí como vocês, né, participando dessa discussão e se preocupando com esse aspecto também de um mandato público, de uma gestão pública, né? Então, parabéns, né, por mais essa discussão. E a entrevista que nós fizemos junto com vocês, com a Amorim na segunda-feira, pelo menos nos fóruns onde eu divulguei, foi muito bem-vinda, né? Eu acho que teve lá algumas falhas minhas de informação, que a gente ficou um pouco nervoso, um pouco nervosa, ao vivo, né? A gente fica preocupado em estar falando corretamente as palavras e as colocações necessárias, né? Mas estou aberta, inclusive, aproveitando esse momento, quero convidar vocês, Amorim, e espero, a gente vai tentar convidar também o candidato a prefeito, que no caso é o Bruxelas, né? Porque nós do Fórum Regional construímos juntos um documento, como vamos chamar de uma carta-proposta, né? Para discutir as políticas de SAN, né, de segurança alimentar e nutricional, na nossa região. E nós vamos fazer uma live dia 23, né, ainda não está construído o horário, mas provavelmente deve ser na parte da manhã, mas eu vou passar depois o convite, formalmente para você, Amorim, e para todos do seu mandato, do coletivo que queiram participar, e vou estender esse convite também ao candidato Bruxelas, para que ele, além de se comprometer conosco, né, possa participar dessa live, onde a gente vai estar colocando todas as razões pelas quais é importantíssimo, nesse momento, ser pauta de qualquer mandato a discussão da segurança alimentar e nutricional. Tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês. Um abraço a todos. Antes de passar a palavra para o Tony, eu gostaria de novamente agradecer a Rosana. Rosana, como ela disse, ela nos brindou com a sua participação na segunda-feira passada, no programa Café com Cultura, e nós falamos sobre segurança alimentar e nutricional. Esse tema é muito importante, tem tudo a ver com saúde. Então, quem tem interesse nesse assunto, vai lá na página do Coletivo da Cultura,
pode procurar na minha página também, professor Carlos Amorim, que encontrará a entrevista que a Rosana nos concedeu na segunda-feira. Ela disse que cometeu alguns equívocos, todos nós cometemos a todo tempo. Às vezes a gente troca um dado, alguma coisa aqui e ali, só que nós estamos hoje na era da informação. O que importa é a nossa capacidade de produzir conhecimento. A informação, ela está ao acesso de todos. A gente pode até se equivocar aqui e ali, mas ela está acessível. Agora, a sua contribuição, Rosana, na construção do conhecimento, ela é gigantesca. Ela é gigantesca. Durante toda a semana, eu também colhi um retorno muito positivo da entrevista que você deu, pessoas querendo saber mais, pessoas que entraram em contato e deram parabéns. Então, eu aproveito a ocasião agora para poder transmitir todos esses parabéns para você. Tá joia? Agora é o Tony. Tony, fique à vontade. Muito obrigado por poder participar. Nós temos alguns problemas. Questão do relatório da saúde do trabalhador, ele não existe mais, ele foi fechado no governo nosso querido amigo Sidney. Tem fogão de lenha aí, Tony? Não, por quê? Botei as coisas para fora hoje. Você assar um galinha caipira para nós aí. Tony, Rosana de novo. Eu esqueci de dar um informe. Posso falar rapidinho? Sim, claro. Não sei se todos sabem, o governo Dória, ele entrou com um projeto de lei de reestruturação de alguns equipamentos do Estado, né? Não sei se vocês estão sabendo, que são equipamentos necessários, como CAT, Instituto Biológico, o ITESP, né? E nós estamos aí numa frente de luta, né? Inclusive, dia 9, agora nós vamos fazer uma audiência pública com a LESP, né? Para que a gente tente reverter esse absurdo que ele quer acabar com a CAT, ele quer acabar com as casas de agricultura e principalmente com o ITESP. E diretamente, mais do que nunca, o Tony sabe, o ITESP faz parte da estrutura dos assentamentos, principalmente esse nosso assentamento aqui da Boa Sorte, né? E outros do Estado. Então, isso seria entregar definitivamente a reforma agrária na mão da especulação agrícola, né? Dos grandes conglomerados da agricultura, do agronegócio, né? Então, eu peço, se possível, o máximo de pessoas que possam contribuir com essa discussão, se puder participar das ações que a gente vem participando, tá bom? Desculpe, Tony. É que eu fui falar, acabou caindo o sinal aqui, tá bom? Tá, tranquilo. Então, nós tivemos alguns, por exemplo, o ambulatório de saúde do trabalhador, ele não existe mais. Então, são lutas que a gente vai ter que fazer. A questão da saúde mental na cidade, em que pese o pessoal acredite que esteja melhor, porque nós temos um hospital, né? Mas, na verdade, isso é um complicador, porque o hospital atende só algumas necessidades que não são as necessidades do dia a dia, né? Então, a gente tem que debruçar um pouco em cima disso, pensar o que nós vamos fazer com relação a isso e, a partir daí, criar um plano de ação muito forte nessa área, né? Eu acho que a gente tem que dar uma privilegiada nessa área. O que eu queria falar é isso só, e a Helena está mandando um abraço para vocês. Valeu!
Mariana, você pediu a palavra? Rapidinho, gente, só queria falar uma coisa que eu esqueci para o Renato e para o Ismael. A gente podia colocar aí um tópicozinho, alguma coisa de saúde da mulher, porque em Franca não tem ginecologista. Tem mulheres que ficam 1 ano esperando uma consulta com o ginecologista. Aí o Gilson fez toda uma propaganda que ia construir a Casa da Mulher Francana e construiu. É ali na Avenida 7 de Setembro, acho perto da Câmara, onde era a regional do MP. E só que ela não funciona na prática. As mulheres vão lá e continuam não tendo ginecologista para atender, questão de mamografia, Papa Nicolau. Então, a saúde da mulher francana, ela ainda está pior, assim, a especialidade de ginecologia ainda está pior do que as outras especialidades de falta de médico, né? Bem parecido com a saúde mental, inclusive, de falta de médicos. Então, vamos pensar nisso também. Me permite só mais um adendo, Morim. Eu acho que também deveria colocar um pouquinho sobre a questão lá do centro de imagem, que no centro de imagem, a marcação de exames ela tem um horário definido e fica funcionando lá o dia inteiro. Então, a partir do momento que acaba os atendimentos e não pode marcar mais exames, os funcionários ficam parados. Então, a questão do centro de imagem é marcar exames durante o período inteiro que o centro fica aberto, né? E que em todo horário de funcionamento, possa ser agendados os exames, porque é uma coisa improdutiva. O centro fica aberto, não tem, o exame é só feito até uma determinada hora, o centro fica aberto, o funcionário fica lá, mas não pode marcar o exame. Tem um horário definido. Então, assim, é uma coisa ilógica, né? Se o funcionário está lá para fazer o atendimento e fica lá... sem fazer nada e não pode andar, a gente chega lá, a pessoa te atende muito bem, mas fala, olha, infelizmente eu não posso andar porque só tem horário tal. Né? Então, assim, eu acho isso improdutivo para um espaço que tem o funcionário lá. Se não tivesse o funcionário, se não fosse possível, tudo bem, mas tem um funcionário só para fazer isso, ele fica lá o período inteiro, mas ele só pode marcar de um horário até outro, porque é a determinação da chefia. Né? Só isso, obrigado. Excelente. Pessoal, muito obrigado. Reforço o convite daqueles que me antecederam para que acompanhem as ações do Coletivo da Cultura e que venham ajudar. Façam parte, nos ajudem na construção deste mandato, que já foi dito outras vezes. Ele é um mandato, antes de qualquer outra coisa, ele é um mandato do Partido dos Trabalhadores, ele é um mandato do povo, é um mandato efetivamente coletivo. Nós precisamos estar na Câmara dos Vereadores para poder sermos agentes da transformação. Nós não vamos conseguir mudar essa cidade se nós não criarmos, ou pelo menos canalizarmos todas as energias em numa direção de transformação social. Então, contamos com cada um e cada uma que estão aqui, que estiveram aqui, e vamos juntos, porque juntos nós somos melhores, juntos somos mais fortes, entre outras coisas. Tá joia? Grande abraço, muito obrigado mais uma vez. Tenham um bom sábado, um bom domingo e uma boa segunda-feira, porque afinal de contas, segunda-feira é feriado, né? Ai, Corinthians! Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Ô, Tônia, as palavras da Helena no final. Boa tarde. A Helena está aqui, ó. Falou que vocês são tudo feios. Abraço a todos. Tchau, Até. Helena. Tchau, tchau. Ô, Tony, a Helena te puxou, cara. Por quê? Ela é careca também. O que você acha, Helena? Hã? Falou, quando você vier aqui, ela vai botar você para conversar com a Flor.
Eu tenho uma flor de lis aqui. Ai, tá joia. Tony, hoje eu já vou parar de gravar a reunião, nem vai precisar de você me ligar, quer ver? Tá bom. Hoje eu lembrei, ó. Interromper a gravação, ó.